Segunda-feira mostramos aqui, aqui no programa, caso de violência contra 2 advogados. Um foi morto, o outro baleado. Um deles, assassinado dentro do próprio carro. E a nossa repórter Manuela Braga está acompanhando o velório do advogado Silvio Vieira. Vamos conversar com a Manu agora, saber como é que está aí o clima, infelizmente, de muita comoção, né, Manu? Isso mesmo, viu, Evaldo? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. De muita comoção, por parte dos familiares, obviamente, e primeiramente, mas também dos colegas de profissão que vieram prestar essa última homenagem. A gente está no meio, dessa solenidade funerária. Aqui está acontecendo o velório desde as 10 horas da manhã, está programada uma missa para agora 1h da tarde, para as 14 horas, e logo em seguida deve acontecer aí o sepultamento. O advogado, ele trabalhava na área criminalista há quase 30 anos, era um profissional muito reconhecido pelo que fazia e, como você bem disse, acabou sendo executado da forma como a gente vem acompanhando aí nos nossos telejornais, quando foi até o bairro Genibaú para receber um suposto pagamento. 2 pessoas foram presas por envolvimento em toda essa história. Agora há pouco, quando nós chegávamos aqui, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, Cristiane Leitão, falou que está acompanhando de perto, fazendo esse acompanhamento, Foram 2 casos no mesmo dia, o doutor Silvio e o outro advogado que sofreu um atentado. Enfim, tudo isso tem sido acompanhado muito de perto pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, o doutor Silvio, que era inclusive um conselheiro. Aqui ao meu lado está o doutor Erlon Moura, que inclusive fez um dos últimos júris, com o doutor Silvio. E o senhor estava destacando, exatamente a forma aguerrida do seu colega no trabalho. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os telespectadores. Silvio Vieira da Silva era um profissional de escola, como se diz, profissional aguerrido, combativo, não tinha medo de levar a sua voz em qualquer trincheira que a defesa pudesse estar presente. O Silvio era um querido amigo de todos, ele ajudava muito a jovem advocacia, o profissional começando. Ele tinha um prazer gigantesco de iniciar o advogado, os primeiros passos, dizer como era que ia, é aqui nessa sala, fala com o diretor, era muito acessível a todos. Era uma unanimidade na classe, mas ainda mais na advocacia criminal, que era a área que ele atuava já há quase 3 décadas. Acho que esse ano ele completaria os 30 anos de advocacia. O Silvio se formou novo, ele tinha 54 anos, ia fazer 55 anos agora, dia 9 de junho. Foi uma perda lastimável para a classe. A classe toda está consternada. Ninguém nunca imaginaria que pudesse acontecer qualquer coisa dessa natureza com o Silvio Vieira, porque o Silvio era um profissional dedicado, tranquilo, não tinha problema com ninguém, tá entendendo? Isso aí foi uma fatalidade muito injusta que aconteceu na vida dele, na trajetória dele. E está toda a advocacia reunida aqui, já mais de 100 advogados passaram aqui no velório, todo mundo muito consternado, muito emocionado com o que aconteceu com ele. Ele era amigo de todos, muito querido. Tanto a família está muito consternada, quanto toda a classe. Esse crime contra o Silvio não foi só contra o Silvio, foi contra toda a advocacia. Toda a advocacia está de luto, pode ter certeza disso. Doutor Erlon, quando a gente fala em um crime com essas circunstâncias, com essas características e um atentado contra um outro colega, isso obviamente causa uma preocupação muito grande na categoria para continuar aí o bom andamento do trabalho criminalista. O profissional da área criminal, como a gente milita nessa área já há 15 anos, ele tem que ter uma certa cautela, essa questão de buscar honorários num local inóspito, perigoso. Ali, a área do Genibaú é uma área muito perigosa. E assim, mas pelo que foi dito, parece que a pessoa estava ligando insistentemente para ele buscar uns honorários lá. E infelizmente a profissão, ela tem dessas coisas, o profissional precisa receber os honorários. E a pessoa disse que não tinha o Pix para mandar e ele foi pegar pessoalmente, ocorreu
essa fatalidade. Mas existem manuais até na OAB dos procedimentos e tudo, mas que na vida real, na prática, muitas vezes não funciona como está na literatura, né? A prática funciona de uma forma diferente. Às vezes você precisa ter um contato mais próximo com o cliente e, infelizmente, aconteceu isso com o nosso colega Silvio. Também serve como precaução. Serve para ter mais precaução a partir de agora, né? Evitar esse tipo de conduta, de ir buscar um dinheiro, uma coisa. Se a pessoa tem alguma coisa a pagar, que venha pagar no escritório. Mas é tanto que já aconteceu mortes de advogados antigos, por exemplo, a doutora Daniele foi morta dentro do escritório dela. Então, depende do caso, né? O caso a caso. Acho que as investigações estão sendo feitas, a Polícia Civil está empenhada, a Ordem está empenhada, toda a classe está empenhada em ajudar para elucidar esse delito, esse crime, para que os culpados possam ser punidos com o rigor da lei. Aí, olha, o velório ele transcorre, né, durante pelo menos até o meio da tarde, que é quando vai acontecer a missa, logo em seguida vai acontecer o sepultamento. O doutor Silvio, ele está deixando, né, dois filhos, quatro filhos do primeiro casamento e dois do casamento atual. Enfim, o fato é que tudo isso está sendo acompanhado de perto, né, já que a gente teve aí um segundo atentado no mesmo dia. Enfim, muito embora suspeitos de envolvimento na morte do advogado Silvio foram presos, a polícia continua aí as investigações para que todo esse ciclo criminoso envolvendo aí a morte do advogado ele realmente seja fechado. Evaldo, eu retorno com você ao estúdio. Ok, Manu, obrigado aí pelas informações, que a OAB já emitiu uma nota, né, dizendo que está acompanhando, mas que não só esteja acompanhando, que esteja realmente aí cobrando das autoridades aqui do Estado para garantir as prerrogativas da advocacia, né? Infelizmente, tá aí, um morto e outro baleado, e agora vamos aguardar aí o que vai ter após aí esse trabalho de investigação da nossa Polícia Civil, já que tem elementos já presos.